Salve galera, como é que vocês estão? Pois é, tô de volta, não teve vídeo aqui ontem, pleno domingão. Domingo foi super fraco de notícia. Eu também não quero me suar repetitivo, redundante, trazendo um conteúdo enfadonho pra vocês. Então, quando tiver coisas a comentar, eu não falo nem só notícia, mas às vezes alguma coisa que eu acho que eu tenha que acrescentar aqui, eu vou fazer vídeo. Quando não, não, assim. Por isso que é importante que vocês ativem aí o sininho para não perder, ficarem por dentro de quando tem vídeo novo, porque tem canais que tem horários estabelecidos. O meu não. Cada dia é um dia, cada horário é um horário, minha agenda é super bagunçada, então eu vou tentando me encaixar para poder trazer um conteúdo legal para vocês quando tiver possibilidade de, né? O Santos continua de férias e com isso, obviamente, o noticiário acaba esfriando. Mas aconteceu bastante coisa de domingo para cá, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para a gente poder conversar, tá? Santos tomando vários nãos no mercado. Tem aí uma entrevista que saiu há pouco tempo do Neymar pai, que para mim é preocupante. Para quem está completamente desejando que o Neymar permaneça, é muito preocupante. Ah, mas Rodolfo, você não deseja absurdamente que o Neymar permaneça? Não, não desejo absurdamente que o Neymar permaneça. Entendo que vai ser importante para o Santos o Neymar permanecer dentro do campo, mas fora do campo, enquanto eu não ver o contrato, enquanto eu não saber quais são as condições que o Neymar vai permanecer até a Copa do Mundo, eu não estou absurdamente preocupado com a permanência dele. Enfim, tem coisas para falar sobre isso e tem também um valor mínimo que o Santos estipulou para comercializar, para vender o brasão. Esse eu me preocupo mais. Esse hoje para mim é mais importante para o time do que o Neymar, mas sem sombra de dúvidas, disparadamente, esse me preocupa se alguém conseguir chegar pagando o que o Santos estipulou e levar. Porque esse jogador é um dos melhores jogadores do Santos na temporada, muito diferente do camisa 10. Pelo menos por enquanto, esperamos que se o Neymar renovar, ele se torne esse jogador que a gente espera, não só o melhor jogador do time, mas o melhor jogador do futebol brasileiro. Qualidade para isso ele tem. Resta saber se terá profissionalismo para tal. Isso é uma outra questão. Então, se você puder deixar o like nesse vídeo, eu agradeço demais. Vamos seguir aqui falando comentando cada uma das notícias. A primeira notícia que eu quero trazer é sobre esses nãos que o Santos vem tomando no mercado. O Santos tomou mais 2 nãos, e aí o primeiro deles a gente recorre aqui ao UOL, a matéria de Lucas Mussetti, que diz: Lyon pede alto, frustra brasileiros e zagueiro deve seguir na Europa. O Santos tinha como plano trazer o zagueiro Adrielson, ex-Botafogo. Era um plano difícil, porque o Santos concorria com Grêmio e Cruzeiro, mas ele deve seguir no futebol europeu. O grupo Igor de John Textor pediu alto pelo zagueiro e afastou os brasileiros. O salário também era um entrave. Ele não vai continuar no Lyon e deve ficar na Europa. Então era um zagueiro que estava na pauta do Santos. Vamos ver quem serão os próximos nomes que irão aparecer. Eu já li por aí, se eu não me engano, o portal Meu Peixão falando de Valentim Gomes. Gente, assim, eu acho absolutamente impossível. O zagueiro de 21 anos, 21 para 22 anos, um zagueiraço, mas que negociou com Palmeiras e com Cruzeiro no começo do ano e, assim, valores altíssimos, de 8 a 10 milhões de euros. O Santos não tem a menor condição financeira de fazer uma contratação como essa. Todo mundo sabe, o Santos está com dificuldade de pagar os transfer bans. Falei aqui na última, não sei se no sábado ou na sexta-feira, do Santos está mandando representante para negociar com o Arouca o pagamento de 15 milhões de reais, meu. Então imagina pagar 50 milhões de reais num zagueiro. Por mais que eu acho que o Valentim é um zagueiro que você conseguiria uma revenda futura, mas você precisa ter dinheiro e o Santos não tem. Então duvido muito que o Santos vai contratar e tentar contratar um zagueiro com esse custo. E outra, se o Santos vai trazer um zagueiro de 10 milhões de euros, de dólares, de euros, por que o Santos vendeu o Jair por 12, que fez gol no Botafogo e vai ser revendido? Não faz o menor sentido, tá? Duvido que isso vá acontecer, já deixando claro aqui. E o Santos tomou um outro não também no mercado, e aqui a gente vai para o Diário no Peixe, que é um jogador que eu não conhecia, mas quando eu fui analisar, eu fiquei assim, curioso para ver, e eu gostei bastante do que eu vi. Um jogador bastante físico, bastante interessante, inteligente, intenso,
que chuta bem de fora da área com as duas pernas. Um jogador que eu acho que se encaixaria, que tem características que se encaixam bem no futebol brasileiro, que é o Matko Miljevic, jogador do Huracan. Porém, o Huracan recusou a proposta do Santos, matéria assinada por Laura Marcelo. Aqui, vamos ler a matéria. A equipe conta com um jogador norte-americano e também não se empolgou com a oferta do Peixe. Desejo de Alexandre Matos, o alvinegro tentou a compra por 1,8 milhão de dólares, quase 10 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos, de acordo com o jornalista Germán Garcia da Taik Sports. Pela pausa do Super Mundial, o Huracan retorna aos gramados em julho. Na última atuação do time, Mático foi titular com a camisa 18, na derrota do Huracan sobre o Platense. Aqui conta um pouco da história do jogador, etc., por onde ele passou. Não acrescenta muito o resto da matéria. O fato é que o Santos teria feito uma proposta, segundo o jornalista Germán Garcia da Taik Sports, de 1,8 milhão de dólares. Eu acho uma proposta justa pelo que vale o jogador. Não vejo aqui uma situação para o Santos aumentar muito essa proposta. De repente chegar no máximo aos 15 milhões de reais. Porque é um jogador que assim já tem os seus 24 anos. Não é um jogador que chega com status de titular absoluto. É uma aposta. Então você não vai gastar tanto assim com uma aposta. Então, mais um jogador que o Santos não consegue contratar. E nisso, naqueles 4 reforços que o Santos planeja contratar, né, lateral direito, tem a possibilidade do Mike, vamos aguardar. Zagueiro, não sabemos quem está no radar hoje. Meio campista, volante, aeromático, não sei se tem outro nome à vista. E tem ponta também, que o Santos quer um substituto para o Soteldo, que não vazou nomes até agora. Vamos esperar para ver o que o Santos vai fazer sem dinheiro nessa janela de transferências, tá? Com relação a reforços é isso, qualquer outra novidade eu trago para vocês. Outra coisa importante aqui para a gente falar é sobre o valor mínimo dessa multa estipulada, multa não, né? Nessa valor mínimo que o Santos abriria para conversar com relação ao goleiro que vem sendo destaque não só no Santos, não só no Campeonato Brasileiro, mas no mundo. O goleiro com mais defesas no futebol mundial nas 21 ligas do mundo é Gabriel Brazão, segundo dados do SofaScore. É um goleiraço, um achado do Santos. Eu acho que tem dedo do Carille nessa contratação, tá? Se eu não estou enganado. Se tiver, parabéns aqui ao Carille por ter... A gente sofreu tanto com o Carille, né? Pelo menos uma que ele fez. De buscar um goleiraço que é, assim, para mim um absurdo que não esteja na seleção. Mas, por outro lado, se tivesse na seleção também, a chance de alguém pagar esse valor que eu vou falar aqui daqui a pouco aumentaria bastante. O Santos definiu um valor mínimo para Gabriel Brazão, mas prioriza a permanência do goleiro. O UOL viu que o Santos só vai pensar em negociar o Gabriel por propostas de no mínimo 20 milhões de euros. O Peixe tem 60% dos direitos econômicos, então sobraria aqui para o Santos 12 milhões de euros livres, que não é... Olha, eu prefiro manter o Brazão. Se bem que o time está numa pindaíba financeira, né? Vai fazer loucura, vai... 12 milhões de euros é menos do que o mínimo garantido que o Santos se comprometeu a pagar para o Neymar nesse contrato de 5 meses. Por isso que eu falo, cara, assim, não dá para comemorar isso enquanto uma renovação, enquanto eu não souber o valor disso, assim, porque é o Santos fazendo de tudo, vendendo jogadores muitas vezes a preço de pinga para manter um jogador que até agora, dentro de campo, não tem um gol com a bola rolando, né? Não vamos esperar. Apesar de definir uma quantia para cogitar a venda, o Peixe prioriza a permanência. O clube vê Brazão como imprescindível. O Santos vai conversar com o empresário do goleiro para... Opa, tô lendo aqui, não coloquei na tela. Meu Deus, pelo amor de Deus, né? O Santos vai conversar com o empresário do goleiro para entender a situação no mercado e oferecer a renovação do contrato. O Peixe quer valorizar um dos destaques de seu elenco com o aumento salarial. O Peixe já renovou com o Gabriel Brazão em novembro, então tem pouco tempo, tem 7 meses, mas admite que o goleiro evoluiu muito nos últimos meses. A ideia é encaminhar a permanência do goleiro, deixando um valor alto como mínimo para transferência na próxima janela. O parâmetro é Bento, que foi negociado pelo Atlético Paranaense com o Al Nassr por 18 milhões de euros.
Eu acho que se alguém pagar 20 milhões de euros pelo Brasão, seria a venda mais cara de um goleiro na história do futebol brasileiro. Eu acho, tá? As boas atuações consecutivas de Brasão deixam o goleiro em evidência antes da abertura da janela. E o telefone dos empresários não para de tocar. Há pelo menos 4 clubes interessados: Chelsea, Galatasaray, Porto e Torino. Desses todos, só o Chelsea é interessante, né? Com todo respeito, o Galatasaray, o cara ir para a Turquia. O Porto até que é, assim, mas o Porto assim, o Porto vocês viram no Mundial. Tava jogando com um goleiro reserva que fechou o gol contra o Palmeiras e o goleiro titular é o goleiro da seleção de Portugal. Então, assim, não é interessante pro Brasão. E Torino, desculpa, é um time muito pequeno pro Brasão ir. Aqui só o Chelsea e que também seria difícil de jogar. Cara, fica no Santos. Ganha espaço na seleção. Acho que ele tem tudo para ser jogador de seleção por muitos anos. E aí eu acho que vai se abrir uma porta no futuro imprescindível aí. É muito difícil de dizer não da Europa. Não é momento. Momento agora é do Brasão ficar. Mas é isso, né? O Santos paga o jantar vendendo o almoço. Então, numa dessa, acaba tendo que vender para manter o Neymar, né? Assim que o Santos tem sido operado hoje. E falando em Neymar, a gente precisa visitar aqui também o UOL, porque saiu uma matéria aqui dizendo, repercutindo, na verdade, uma entrevista do Neymar pai, que eu achei bastante preocupante. Vamos dar uma olhada, ver o que o Neymar pai falou? Neymar pai disse que vai a Miami se reunir com clubes, vários interessados. Então assim, cara, ele está indo se reunir com clubes. Ele está negociando o Neymar com outros clubes. É isso que ele disse aqui. Vamos lá. Neymar pai ainda não fechou as portas para renovar contrato com do filho com o Santos, mas disse que diversos clubes da Europa têm demonstrado interesse. Eu vi que um dos times que potencialmente estariam interessados é o Fenerbahçe, da Turquia. O pai e empresário de Neymar disse em longa entrevista ao L'Equipe que a prioridade é continuar na Vila Belmiro, mas ele avisou que tem conversado com outros interessados e que tem muito clube de olho no futebol do seu filho. Diz ele aqui, ó, há uma boa chance dele ficar no Santos. Estou trabalhando para isso, mas não me impede de ouvir outros clubes. Na entrevista ele disse que existe o interesse de alguns grandes times da Europa e que o mercado está de olho no futebol do atacante. O contrato vai até o dia 30, isso vocês já sabem. O apurou com a tendência que o Neymar fique. O craque já teria decidido pela permanência. Essa demora ocorreria para não desvalorizar o astro no mercado. Olha, cara, esse negócio de desvalorização. Desvalorizar em quê, cara? Renovar um contrato antecipado, cara. Desvalorizar em quê? Os caras estão mesmo esperando uma proposta melhor. O dinheiro move essa família. Simples assim. Se não fosse isso, eles não teriam fechado um contrato como fecharam nos primeiros 5 meses, absolutamente lesivo ao Santos, o clube que eles dizem amar. Então, eu não caio nesse papo. Se você cai nesse papo, azar o seu. Eu não caio nesse papo e eu não vou ficar aqui amenizando crítica ao Neymar por ele ser ídolo. Se você quer ver isso, vai ver em quase todos os outros canais que falam do Santos. Não aqui. Não aqui. Tá? Aqui o Neymar vai ser elogiado quando merecer, quando fizer por merecer dentro de campo, e vai ser criticado quando tiver que ser criticado. Para mim, o contrato dele com o Santos é o pior contrato da história do futebol brasileiro. É um contrato leonino. E o segundo contrato, que é esse, que está sendo negociado, que o Santos já ofereceu, ninguém sabe as bases. Há apurações de que o salário seria mantido ou aumentado um pouquinho e que não teria mais garantias de imagem. É o que se especula. Mas quem viu o contrato? Quem viu a proposta? Ninguém até agora. O que se tem é notícia de fontes, né? O contrato mesmo não vazou. Se o contrato vazar, aí a gente vai descobrir. Enquanto não vazar, eu temo, porque do Santos você pode esperar tudo. Do Santos você pode esperar tudo para manter do Marcelo Teixeira, né? Para manter o Neymar. Se ele precisar dar o rim para manter o Neymar, ele dá o rim dele. Faz hemodiálise e o caramba, se precisar, não tem problema. Aqui, ó, diz aqui o Neymar pai, essa semana vamos a Miami conversar com os clubes. Temos que ouvi-los e decidir o que vamos fazer. Sim, existem clubes europeus, alguns disputando a Champions. Eles sabem que ele é capaz de fazer uma ótima temporada porque o sinal está verde. Mas o mercado brasileiro também é interessante. A gente vai descobrir se isso aqui é bravata, se
que isso aqui é só aquele molinho e tal, com o passar do tempo. E outra, gente, tá chegando, viu? Hoje é dia 16, o contrato vence no dia 30 e dia 27 o Santos se apresenta. Daqui 11 dias, esses caras vão estar lá. Se o Neymar não tiver, aí esquece. Né? Assim, então, eu acho, meu sentimento é que ele vai renovar. Acho muito pouco provável que surja um clube do interesse do Neymar capaz de mudar a cabeça dele. Acho muito difícil que ele tope ir pro Fenerbahçe nesse momento da carreira. Sabe? Há um ano da Copa. Se tivesse passado a Copa já, ele decidisse continuar a carreira, até beleza, mas há um ano da Copa, precisando se preparar, jogando perto de casa, perto dos amigos, etc., se recuperando agora, eu acho que o Santos deu um ponto... Acho que o Santos fez uma coisa muito importante do ponto de vista, assim, não só de grana, porque nem tudo envolve dinheiro, tem times aqui que vão poder pagar mais do que o Santos paga. Mas eu acho que quando o Santos toma as rédeas da questão física do Neymar, que quem capitaneava era o seu staff, né? Através dos profissionais que ele contrata particularmente. Algumas recuperações ele chegou a fazer em casa, não era nem no CT. E quando o Santos entra capitaneando isso, e o Santos nesse aspecto foi muito profissional com o Neymar, dando prazos, respeitando os prazos. O Neymar também cumpriu tudo que o Santos estabeleceu. Teve momentos ali que o Neymar ficou 3 períodos treinando no CT. Eu acho que ali teve uma confiança mútua. Eu acho que ali o Santos ganhou um pouco o respeito do Neymar. Tipo assim, cara, esses profissionais são bons e se eu ficar aqui até a Copa do Mundo vai ser importante pra mim, sabe? E também agora com esse pequeno respiro do time e essa pressão de não cair, aparentemente sendo cada vez mais escanteada, é o que a gente espera numa evolução do time. Eu acho que torna-se um ambiente mais favorável para a permanência dele até a metade do ano. O que vai acontecer depois da Copa aí, não sei, cara. Não sei nem se o Neymar vai querer continuar jogando, sabe, futebol profissional, porque eu vejo como foco dele essa Copa do Mundo. Depois eu acho que nem ele sabe o que ele vai querer. Ele vai ter que repensar na carreira no futuro, se ele vai querer continuar tendo uma carreira ou se para ele já deu. Se ele quisesse, ele poderia jogar a Copa de 30, porque ele tem 33 anos. Ele chegaria na Copa, ele vai chegaria na Copa de 30 com 38 anos, mais novo do que o Cristiano Ronaldo na Copa que ele vai jogar a próxima de 26. Mas é que o Neymar não tem essa energia, o Neymar não tem esse desejo, né? Aparentemente não tem. Dito isso, vamos ver o que quer dizer essa fala do Neymar pai, a gente vai descobrir logo logo. Eu não vejo a hora dessa novela acabar. Seja para ir embora, seja para renovar. Sabe? Assim, o que tiver que acontecer, que aconteça. E as TVs acham que o Neymar vai ficar, tá? Porque saiu a tabela atualizada das próximas 6 rodadas. E nessas próximas 6 rodadas que foram detalhadas, o Santos está na TV aberta em 3. Uma na Record, e esse jogo não representa nenhum ganho para o Santos, porque é um contrato de LFU, do qual o Santos não faz parte. E 2 jogos desses 4 na Globo Aberta, com partidas contra Flamengo e Internacional. Serão transmitidas pela Globo Aberta. Se vão transmitir Santos e Flamengo e Santos e Inter em TV aberta, e vocês conhecem muito bem a Globo, é porque contam com o Neymar para esses jogos. Vamos ver se isso vai acontecer. Esse jogo contra o Flamengo, inclusive, pode ser no Morumbi. O Santos fez um acordo com o presidente do São Paulo. Parece que cada um mandaria 3 partidas na casa do outro, em momentos que eventualmente exigissem. O São Paulo, às vezes, acontece shows no Morumbi, veria na Vila Belmiro uma possibilidade. O Santos, tendo o Morumbi, teria de fato um estádio para jogar em São Paulo, com possibilidade de trazer muito público e fazer uma ótima receita. Se tiver Santos e Flamengo no Morumbi, lá estarei. E eu tenho certeza que com o Neymar em campo, sem o Neymar o Santos lotou o Allianz Parque, se tiver com o Neymar nesse jogo no Morumbi, pode dar 60 mil pessoas, não se surpreendam. Seria muito legal. Vamos ver o que vai acontecer. Como um torcedor do Santos, cara que se preocupa com quarta e domingo, eu quero que o Neymar renove. Mas, cara, analisando e tudo mais, tudo isso, assim, eu temo que essa renovação seja no futuro ruim para o Santos. E a gente sabe que, cara, o ano não acaba, o futebol não acaba na Copa. O Santos continua, né? Qual vai ser a dívida com o Neymar pai? Como que o Santos vai pagar?
Qual vai ser as condições? O cara vai se apoderar cada vez mais do clube? São dúvidas que eu tenho e a gente só vai saná-las no futuro. O primeiro passo para a gente sanar essa dúvida é com relação a essa renovação ou não, né? Que não saiu ainda. Mas, ou vai ou racha, tá chegando, o contrato tá acabando, tem mais 14 dias de contrato e finalmente essa novela, assim, chatíssima, vai acabar. Quero saber o que vocês acham que vai acontecer. Comentem aí, a gente vai se falando, qualquer outra novidade eu volto por aqui. Daqui a pouquinho convidar vocês, 8 da noite, lá no Futeboteco tem Fala Rival. O que é Fala Rival? É um programa, tem eu de Santista, Felipe de Palmeirense, o Alexandre de Corintiano e o Murilo de São Paulino. A gente faz um programa de 2 horas, debate a semana dos times paulistas, cada um torcedor, e a gente conversa e tem tempo para falar de cada um dos times igualitariamente, tá? Então vai ter bastante Santos no programa daqui a pouco, o que acontece aqui atrás de mim, nos estúdios do Futeboteco. Então, espero vocês, tá bom? Grande abraço e até já. Falou!